Salve galera, eu me chamo Lázaro Moab, tenho 17 anos, sou estudante de filosofia e você está no canal Filosofai, um canal que aborda temas filosóficos. Bom pessoal, o objetivo desse vídeo é mostrar um argumento filosófico a favor da existência de Deus. Nesse canal eu não vou ser neutro, ou seja, eu não vou ter um posicionamento neutro. Eu não vou aqui não dar minhas opiniões e ficar calado em relação a isso, em relação a certos temas filosóficos. Eu vou sim aqui dar minhas opiniões sobre certos temas filosóficos, né? Sobre coisas, sobre ideologias filosóficas, sobre conceitos filosóficos e etc. Sobre pensamentos filosóficos. E um dos pensamentos aqui que eu vou defender é o pensamento filosófico de que Deus existe. E eu quero apresentar aqui um argumento filosófico para isso, né? Que é o argumento ontológico. Pois bem, vamos a ele. O argumento ontológico é um argumento puramente a priori, um argumento que usa unicamente a razão, né? Usa unicamente a lógica, usa unicamente o pensamento. Não tem nenhum dados, não tem nenhum dado, ele é zero no sentido de dados empíricos, dados pela experiência, né? Dados que tirados a partir da experiência. E ele se resume no seguinte: antes de tudo, deixa eu dizer que o Deus que eu vou defender aqui, Lázaro, que Deus você está defendendo? O Deus que eu vou defendendo aqui é o Deus, sendo que Deus é uma entidade ontologicamente máxima, é o ser de máxima grandeza. É este Deus que eu vou defender aqui neste canal. É esse Deus, o Deus cujas propriedades são infinitas, cujas propriedades são absolutas, diremos assim. É esse Deus que eu vou defender aqui. Quando você fala a ideia de um Deus, né, vem a ideia de talvez o Deus cristão, etc. Mas não, o Deus que eu vou defender aqui é o ser de máxima grandeza. É o ser cujos atributos são totais. Ele tem todos os atributos que é bom de se ter e nenhum dos atributos que é ruim de se ter. É isso. Pois bem, vamos ao argumento. O argumento, eu vou dar aqui um silogismo, né? O que é silogismo? Silogismo é um argumento lógico-dedutivo composto de 3 proposições, onde 2 são premissas e uma conclusão. Premissa é uma afirmação que é a base do raciocínio lógico, é a base para a conclusão. Isso é premissa, basicamente. O argumento é assim: se você aceitar as premissas, obrigatoriamente você tem que aceitar a conclusão, porque ela segue-se lógica e obrigatoriamente. O argumento é assim, pelo menos eu monto o argumento assim. Toda entidade, premissa 1, toda entidade que tem existência em sua definição por implicação lógica, existe. Premissa 2, Deus é uma entidade que tem existência em sua definição por implicação lógica. Conclusão, portanto, Deus existe. A premissa 1, ela acredito que ela aí é uma premissa bem complexa, né? Diz assim que toda entidade que tem existência em sua definição por implicação lógica existe. Agora, antes de tudo, temos que notar uma coisa. Eu preciso falar uma coisa. O que é ter a existência em sua definição por implicação lógica? O que significa isso? O que quer dizer isso? Permita-me explicar. Isso significa que a entidade, só em você dizer o que ela é, você vai ter que concluir logicamente que ela existe. Você diz o que ela é e você vai ter que concluir logicamente que ela existe. Ela é uma entidade necessária. Isso é a definição básica de entidade necessária, né? Ela existe em todos os mundos possíveis, ela existiu em todos os mundos possíveis e sempre existirá em todos os mundos possíveis. No presente, no passado e no futuro. Sempre existe. Sempre existiu e sempre vai existir. Então é isso, é uma entidade necessária. Então, outra forma de que o argumento poderia ser dado é: toda entidade necessária existe. Deus é uma entidade necessária, portanto Deus existe. É uma forma que o argumento poderia ser dado, né? Outra forma que o argumento poderia ser dado. Pois bem, vamos à primeira premissa.
Se eu justificar racionalmente a premissa 1 e a premissa 2, racionalmente a conclusão está justificada também. Pois bem, a premissa 1 diz assim, diz que toda entidade que tem existência e sua definição por implicação lógica existe. Que isso significa que só em você dizer o que a entidade você vai ter que concluir que ela existe, existiu e sempre vai existir. Essa premissa diz que toda entidade que tem existência por implicação lógica existe. Toda entidade. Eu vou dar aqui alguns exemplos de entidade que são necessárias. Alguns exemplos de entidades que têm existência e sua definição por implicação lógica. Por exemplo, os números. Os números são entidades que têm existência e sua definição por implicação lógica. Só em você dizer o que os números você vai ter que concluir, logicamente, que os números existem. Sempre existiram e sempre existirão em todos os mundos possíveis. Certo? E por quê? Porque os números é aquilo que mede a quantidade, que diz a quantidade de coisas. Então, você vai ter que concluir que qualquer coisa que existe, os números vão ter que existir. Por exemplo, quantos eu existe? 1, então o número 1 existe. E quanto é 1 mais 1? 2, então o número 2 existe. E quanto é 2 eu? 2, então o número 2 existe. Quanto é 3 eu? 3, então o número 3 existe. Então, os números, eles existem. Sempre existiram e sempre existirão em todos os mundos possíveis. Então, e se, por exemplo, Lázaro, não existissem seres humanos? E se não existissem mentes para pensar? Os números existiriam mesmo assim? É importante salientar uma coisa. Quando eu digo que os números existem, são entidades necessárias, eu estou dizendo que não é o símbolo 2 que existe, não é o símbolo 1 que existe, não é o símbolo 3 que existe. E sim um conceito abstrato. É o conceito abstrato, a ideia, né? Essa é o conceito abstrato. E não apenas o símbolo. Não estou falando que o símbolo é necessário. Estou dizendo que a ideia abstrata, o conceito abstrato. Então, e se Lázaro não existisse seres humanos? Vamos supor que não existisse nem a Terra. Só existisse o sistema solar, só que sem a Terra. Nem o ser humano. Os números existiriam? Existiriam. Porque quanto sistema solar existiria? Aqui, na região, 1. Então o número 1 existiria. E quanto Sol existe aqui, nesse sistema solar? 1. Então o número 1 existe. E quantos planetas existem sem a Terra? 7. Então o número 7 existe. Então tem tudo isso, certo? Então os números são entidades que têm existência e sua definição por implicação lógica. A própria lógica também é uma entidade que tem existência e sua definição por implicação lógica. A lógica o que é a lógica? A lógica é a entidade que rege a existência. Se ela rege a existência, então ela existe. Por quê? Porque ela rege a existência. E se alguma coisa existe, então ela existe para reger isso. Então ela tem que existir. Então, aí você vai perceber com isso que toda entidade que é desse jeito, que é desse conceito que eu estou dizendo aqui, ela tem que existir. Então a premissa 1 está justificada. Toda entidade que tem existência em sua definição por implicação lógica existe. Agora vamos à premissa 2. Deus é uma entidade que tem existência em sua definição por implicação lógica. Será mesmo? Será que Deus se engloba nesse conceito? A minha resposta é que sim, engloba. Deus, ele é uma entidade que tem existência em sua definição por implicação lógica pelo seguinte, porque só em dizermos o que Deus a gente vai ter que concluir logicamente que ele existe, existiu e sempre existirá em todos os mundos possíveis. Quando eu digo em todos os mundos possíveis, eu estou dizendo que eu vou fazer um outro vídeo explicando o que é mundo possível, certo? Mais detalhes, mas a grosso modo, mundo possível é algo que você pode imaginar, né? Mundo possível é uma forma como um mundo poderia ter sido, é uma forma como a realidade poderia ter sido. Então, basicamente é isso. Agora vamos dizer o que é Deus. Qual a definição de Deus? E lembre-se, a definição que eu estou dando aqui, a definição de Deus que eu estou dando, é essa definição de Deus que eu estou dando que existe. Não estou dizendo Deus dos cristãos, não estou dizendo Deus do judaísmo judaico-cristão, não estou dizendo Deus
do Adventismo, essas coisas, ou Deus do Islamismo. É o ser de máxima grandeza. É esse Deus que eu estou dizendo. O ser de máxima grandeza. A entidade ontologicamente máxima. O que é ele? É justamente isso, o ser de máxima grandeza. Essa é a definição de Deus que eu estou dando, o ser de máxima grandeza. Só em definir isso, então eu vou ter que concluir que Deus, ou seja, o ser de máxima grandeza, existe. Por quê? Porque ele é uma entidade que tem todos os atributos que é bom de se ter e nenhum dos atributos que é ruim de se ter. Então isso significa que, por exemplo, ele é bom. Ele é moralmente perfeito. Porque ser moralmente perfeito é maior do que ser moralmente imperfeito. Ele tem todos os atributos que engrandecem a ele, que fazem com que ele seja o máximo, né? Certo? Seja o maior de tudo, a maior de todas as entidades. Então, por exemplo, ele é moralmente perfeito, porque moralmente perfeito é um atributo melhor do que moralmente imperfeito. Moralmente perfeito engrandece ele, faz com que ele seja maior do que uma entidade que seja moralmente imperfeita. Então ele é moralmente perfeito. Ele é também todo-poderoso, porque ser todo-poderoso é maior do que não ser todo-poderoso. Ele também é diversas outras coisas, como por exemplo perfeitamente justo, porque perfeitamente justo é melhor, é maior do que perfeitamente injusto. Então aqui a gente justifica a premissa com eu dizendo o seguinte: ele é melhor existir do que não existir. Porque se ele não existe, como ele pode ser o ser de máxima grandeza? Ele vai ser maior que quem, já que ele não existe? Então, ele precisa existir. Então, ele precisa existir para ele ser o ser de máxima grandeza. Para ter a definição, entende? Ter essa definição, ter esse conceito. Então, é melhor existir do que não existir. Ele precisa existir. Então, a segunda premissa, acredito que esteja justificada. Então, a premissa 1... toda entidade que tem existência em sua definição por implicação lógica existe, está justificada. Agora a premissa 2, Deus é uma entidade que tem existência em sua definição por implicação lógica. E a conclusão, portanto, Deus existe. Portanto, nós temos um argumento filosófico puramente a priori acerca da existência de Deus. Isso é para mostrar para vocês que eu não preciso de fé para acreditar. Eu vou fazer um vídeo falando sobre fé também. Eu não preciso de fé para acreditar em Deus, certo? Usando puramente a razão, nós chegamos em sua existência. Então, basicamente, é isso. Então, Deus existe. O ser de máxima grandeza existe. Certo? Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa o like, se inscreva no canal. E é isso, né? Deixa aí nos comentários sugestões de vídeos e etc. que eu irei estar fazendo, ok?